Pedro, atacante da seleção brasileira, está desconvocado por conta de um rompimento do ligamento cruzado anterior. Puxa vida, mínimo 6 meses, 8 meses, 9. Alguns jogadores se voltam a jogar com 7, com 8, com 9, com 10. Aí depende do organismo de cada um. Eu desejo tudo de bom pro Pedro. O Pedro não estava preparado para jogar contra o Corinthians. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Eu vi o jogo, eu assisti, eu vi o jogo e vi a postura dele. E ele vai para uma seleção não estando preparado com essa musculatura. Torcedor do Flamengo, notícia muito triste. Pedro sofreu uma lesão, uma ruptura no ligamento e está fora da seleção, né? Foi desconvocado. Notícia triste, né? O Pedro, um dos melhores jogadores aí, se não o melhor jogador do Flamengo, foi desconvocado da seleção e muito provavelmente não joga nessa temporada. Vamos acompanhar aqui as informações do pessoal do ESPN FC, deixar os créditos aqui abaixo na descrição. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Como jogador, que inclusive seria, como o Pedro Ivo informou, testado pelo técnico Dorival Júnior. Muito se falava da seleção ter ali esse homem de referência, muita gente pedindo até pelo Pedro na seleção brasileira, mas essa situação triste. Ele que deu entrevista coletiva essa semana, falando, né, de respeitar o tempo, então dele ter retornado depois de quase um ano à seleção brasileira, mas agora desconvocado, a torcida aguardando ali tirar foto, pegar algum autógrafo, mas o momento é realmente de tristeza também do torcedor do Flamengo, porque perde a seleção brasileira, perde também o Flamengo. A gente não sabe, claro, a previsão, quanto tempo o Pedro vai ficar longe do Flamengo. Foram exames clínicos, ainda não passaram aí essa previsão, mas claro que é uma notícia bem triste num momento tão importante para a seleção brasileira, que precisa se recuperar também nas eliminatórias. Muito, Roberto. E a gente aqui até tentando entender exatamente os próximos passos da seleção brasileira, trocando mensagem aqui com as pessoas. O relato que nos chega é: estamos muito abalados com isso. Eu acho que o Pedro, que já ficou de fora de convocação por lesão, retorna de um problema na coxa, agora lesão no joelho. A comissão técnica queria de fato ter esse cara de um pouco mais de presença diária, muda até o que vinha sendo pensado para o jogo. E só para passar rapidinho também, complementar com informação aqui para vocês, antes de te devolver, Dani, a seleção hoje treinou com Danilo na lateral direita, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana na lateral esquerdo, André e Bruno Guimarães ali fazendo a linha de volante, Paquetá com meio de criação um pouco mais avançado, centralizado. Rodrigo na direita, Vini Júnior pela esquerda e Hendrick fazendo essa função que poderia ser do Pedro. Ainda não é exatamente a escalação que a gente pode falar que vai ser a escalação de sexta-feira, mas é o teste que Dorival Júnior fez. Ao longo da atividade ele trocou o Rodrigo, tirou o Rodrigo, colocou o Luiz Henrique para ver como é que ficaria ali pela faixa direita do ataque, e também sacou o Bruno Guimarães e colocou o Gerson, companheiro do Pedro no Flamengo. O Gerson, que deu entrevista coletiva aqui hoje, foi testado também entre os titulares durante alguns minutos da atividade. Então a gente aguarda também para ver como é que vai ser essa definição do substituto do Pedro e acompanhar amanhã também como é que vai ser a definição do time titular para o jogo contra o Equador. Arana jogando pela lateral esquerda, mas ainda existe uma dúvida na cabeça da comissão técnica se pode ser o Wendel por ali. A comissão ainda discute essa possibilidade, porque já dizia o Dorival durante a Copa América. Com o Vini pelo corredor esquerdo, talvez seja melhor o Wendel, porque o Arana acaba chocando, só que ele hoje acabou fazendo esse treinamento. Tá bom, Dani? A gente segue com as imagens aqui do nosso Luiz Gabriel, a chegada da seleção no hotel aqui em Curitiba, mas a gente volta aí com vocês também para o papo, para esse debate da seleção, corte do Pedro, a projeção do time titular, o que você quiser, a gente segue à disposição por aqui. Ô, Roberta, para você arrematar daí, vou te passar aqui a informação que a gente viu, tá? Como o Gabriel fechou a imagem, talvez não, nós vimos melhor do que vocês, o Pedro não estava no ônibus, pelo menos enquanto a gente acompanhou aqui as imagens, os outros jogadores descendo ali, levemente sorridentes e tal, mas, né, cumprimentando todo mundo, mas não vimos o Pedro descer do ônibus. Fala, Pedro, e deixa a Robertinha finalizar. Claro, só para complementar, que a Roberta está do outro lado aqui tentando checar isso, tem 2 ônibus, tá? A gente vai tentar só confirmar para você onde está o Pedro nesse momento, mas só para te avisar, tem 2 ônibus da seleção aqui. A gente já tenta confirmar para trazer você dentro do UFC aqui nesse momento também, onde está o Pedro.
Não, então beleza, então tá bom. Então o Roberto está apurando informação ali, a gente está tentando descobrir. Pode ser que ele esteja nesse segundo ônibus, que é onde fica mais a comissão técnica, que já é onde vão os materiais esportivos e tudo isso. Então pode ser que ele já esteja nesse outro ônibus, até para ser ajudado a descer, né? Hospital, e do hospital na van, direto para o hotel, porque o ônibus não ia, os jogadores saíram do centro de treinamento e o Pedro saiu do hospital. Então, muito possivelmente, ele saiu do hospital e foi para o hotel. É absurdamente lamentável, né? Vou fazer o seguinte, Pascoal, deixa então a Roberta e o Pedro sob aviso, tá? Pedro, Beta, vocês voltam quando chamarem, prioridade é sempre da informação ao vivo. No momento que a seleção chega ao hotel, a gente está vendo as imagens da recepção, provavelmente essas pessoas ainda não sabendo, mas só para reforçar a informação que chegou aqui agora, trazida pela Roberta Barroso e pelo Pedro Ivo Almeida. O Pedro, atacante da seleção brasileira, está desconvocado por conta de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Zinho jogou bola. Zinho sabe que esse tipo de lesão é complicadíssima, expectativa de mínimo 6 meses, né, Zinho? Me corrija se eu estiver errada, mas assim, a expectativa é que ele não jogue mais esse ano, Tetra. Com certeza. Infelizmente, né? A gente lamenta muito. Para qualquer atleta, para qualquer profissional, né? Você está com saúde, com condição para exercer a sua profissão. O atleta de futebol, e se tratando do Pedro, né, que particularmente, né, eu conheço e a gente acaba sentindo também porque tem um carinho pela pessoa, né? E o sonho, né? O cara ficou de fora, não foi para a Copa América, foi na Copa do Mundo, depois ficou um tempo de fora, e aí tem a oportunidade de voltar, a expectativa de repente começar jogando, ou ter uma oportunidade, teria. Acho até que ele não começaria jogando, seria o Endrick, né? Até foi a minha opinião ontem. Mas durante o jogo ia entrar, e de repente jogava outro jogo. É uma peça importante pelo que vem apresentando o Flamengo no futebol brasileiro, artilheiro, jogando muita bola, mereceu a convocação, né? E para mim, como o Pascoal sempre disse, merece estar na seleção, ser um dos atacantes da seleção brasileira. Então é muito triste, né? Por isso esse clima lá na seleção, imagino, os companheiros, os jogadores, a comissão técnica, né? Todo mundo lamentando muito, é desejar uma recuperação. Se é esse diagnóstico aí de ligamento cruzado, no mínimo 6 meses, é pensar lá para março, abril do ano que vem, né, porque tem que fazer uma cirurgia, né? Vamos ver quando ele chegar, vai ter uma reavaliação, o Departamento Médico do Flamengo também vai entrar em ação, mas se for, né, for afirmado isso, que é mesmo ligamento cruzado, é uma lesão muito séria, muito ruim para qualquer atleta, e ele como atacante também, né? Assim, já vem de um problema que a gente estava falando. Para mim, ele não tinha nem condição de jogar contra o Corinthians, então acelera uma volta, vai para o jogo, muito pensando na seleção brasileira. Não, tenho que jogar, tenho que entrar nesse jogo para mostrar que eu estou bem, para me apresentar à seleção. Então, são situações que você às vezes antecipa, volta antes da hora, né? Então, assim, agora é desejar a recuperação para ele, o melhor para ele. E a seleção tem atletas lá para seguir, porque precisa muito da vitória contra o Equador. Esse jogo é fundamental. Que bom que a torcida está apoiando, está esse carinho, está esse clima positivo, que os jogadores aproveitem isso. E esse trio ofensivo é suficiente para ganhar do Equador, né? Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, baita de um ataque. Quero ouvir vocês todos sobre a lesão, do viés de seleção. Daqui a pouco a gente vai trazer também para o viés do Flamengo, obviamente, né? Perde seu principal atacante, mas acho que o primeiro ponto Brasil é o perde que o seu principal artilheiro. Então, é o que o Dorival ia tentar fazer agora, né? No treino, hoje mais cedo, nas primeiras entradas lá de Curitiba, o Pedro dava conta com a Barroso de que ele começou o treino com 11 na linha. Tinha um cara a mais. Entendeu? 11 na linha, tá. Tinha 11 na linha e era lá no ataque. Tinha um cara a mais. Você não sabia se ia sair o Luiz Henrique, se ia sair o Endrick, se ia sair, enfim, se ia jogar com um volante, com 2. O primeiro treino foi isso. Foi quando o Pedro passou lá as primeiras informações, eu estava acompanhando. Depois deram conta de que o Pedro estava no time. O Endrick entra quando o Pedro se machuca. E aí agora, né?
eles estão lá para levantar e tal, mas infelizmente a tendência é no dia só piorar, não é melhorar. Quer dizer, o mínimo que se sabe é, como está dizendo o Zinho, 6 meses. Mas já tem gente levantando que é uma lesão igual a do Neymar, que pode durar 9 meses. Então, assim, quer dizer, a lesão em si é igual, mas tem graus, né? Claro. Ligamento, não sei o que e tal. Então, isso tudo nem o médico vai falar. O médico, né, eles não têm essas previsões mais, assim. Sempre espera-se, hoje se recupera com menos tempo, mas a gente está vendo aí quanto tempo o Neymar está fora, né? Desde outubro do ano passado está fora. Então, assim, tomara que não seja para tanto por Pedro, né? Porque aí já não vou falar em seleção, vou falar em Flamengo, né? Tem compromisso para o ano que vem. Não. E a gente queria muito ver esse Pedro como titular absoluto, fazendo gols. Enfim, não sei se uma coisa tem a ver com a outra, o fato, voltou antes, porque o problema era completamente diferente. Né? O problema é que ele volta, que ele ficou 3 semanas sem jogar, não tinha nada a ver com isso. Aí o que dá pra gente dizer é que ele estava fora de ritmo no último jogo ainda, né? Mas... Ligamento cruzado porque não estava jogando, aí só para o Zinho e para os médicos, não sei se é isso. Mas assim, é de se lamentar muito. Enfim, esse ano já era mesmo e... vai ter que o Flamengo se virar sem o Pedro, que é o artilheiro do ano, enfim, a gente vai chegar lá, porque tem mais informação de machucados no Flamengo. Só para adiantar aqui, antes de você falar, o Eric Pulgar também sentiu um desconforto, está fora do jogo do Chile contra a Argentina. Ainda não foi desconvocado, porque o Chile tem a expectativa de recuperá-lo para o segundo jogo, que vai fazer a seleção chilena, mas também sentiu uma lesão. Já chego no Flamengo, só para a gente fechar aqui essa questão de seleção com a informação do Pedro Ivo Almeida. Pascoal, a informação dele e da Roberta agora de lá é que ele voltou sim com a delegação, ainda não está longe da delegação, passou por exames numa clínica, mas ainda está com o grupo, Pascoalzinho. Bom, tá lá, ainda vai ter o jantar, vai se despedir da rapaziada, vai ter que providenciar uma passagem para ele voltar para o Rio de Janeiro, para ser observado pelos médicos do Flamengo e iniciar todo o processo para a cirurgia. O Brasil perde o seu atacante de referência na temporada, com o maior número de gols. A seleção brasileira perde o seu melhor centroavante, porque a seleção brasileira não tem centroavante. O melhor centroavante que joga no Brasil é o Pedro. Fala rápido o outro centroavante que pode jogar na seleção brasileira, que joga aqui no Brasil. Não tem. Não tem. É o Pedro. Eu lamentei muito do Pedro não ter ido para a Copa América, porque eu acho que o Pedro é um jogador suficientemente capaz de resolver algumas partidas para a seleção brasileira, e você tem que ser jogador que decide jogo na seleção brasileira. Não adianta ter um punhado de bons jogadores, mas não ter um time. O Brasil ainda está longe de ter um time. E quando perde um jogador como esse, que é referência no ataque, que sabe que a bola procura, tem o perfume que a bola gosta, muda também a organização tática da equipe. A gente já pode pensar numa seleção brasileira com uma formação tática diferente, pensando no jogo contra a seleção do Equador. Vai ter o trio de frente do Real Madrid, né? O que treinou. Aliás, foi a sugestão do Zinho ontem, que eu respeitosamente discordo, né? Porque eu acho que tem que jogar o Luiz Henrique na ponta. Né? Eu acho que o Rodrigo é um baita jogador, respeito demais, mas para mim é hora do Luiz Henrique. Futebol é momento. E o momento é do Luiz Henrique. Mas não dá para tirar um volante desses aí e jogar o Rodrigo e o Luiz Henrique, não? Com o Paquetá por trás? Aí já é uma complicação, porque vai ter que convencer o treinador disso, que ele chora para 2 volantes. Então não tem como, não tem esse negócio de um volante só. É o Dorival? Opa! Aqui segurando. O Dorival já usou o Alisson no São Paulo de segundo volante. Não, segundo volante, mas com segundo volante. Mas o Paquetá pode fazer essa função. Mas eu não vejo... Se tirar o Paquetá para botar mais um meia atacante, o Rodrigo por dentro com o Luiz Henrique, eu vou aplaudir de pé. Não, eu não tiraria o Paquetá, eu tiraria o Bruno Guimarães. Se você botar o Paquetá para trás e tirar o Bruno Guimarães... Rodrigo no meio, Luiz Henrique na ponta. Luiz Henrique, Hendrick e Vini Júnior, eu vou aplaudir de pé. Eu gosto. Eu vou aplaudir de pé. Primeiro que vai jogar com todo respeito, a seleção equatoriana, que está fazendo melhor campanha que a seleção brasileira. Com todo respeito. Como diz o Mauro Naves, como diz o Zinho. O Zinho sempre usa essa frase. Com todo respeito aos nossos adversários, que são, nessa aqui, é Equador. Depois, fora, lá no Paraguai, contra a seleção paraguaia em Assunção. Não precisa jogar com tanta gente para marcar.
Na minha modesta opinião. Ah, mas o futebol mudou, Pascoal. Mudou, legal, mas ainda não precisa. Agora precisamos montar um time. O Brasil precisa achar um time. E como é que vai achar um time sem o Pedro? O Endrick é excepcional, maravilhoso, é de outro planeta, né? Mas na minha visão o Pedro estava à frente dele nesse momento em realização, fazer gols. O Brasil precisa de gols e o Pedro é um cara que define muito bem as jogadas para a seleção brasileira. Eu lamento muito, porque todo mundo sabe que eu sou muito fã do Pedro. Não tenho vergonha de falar que sou fã de jogador, porque para jogador bom você tem que ser fã, você tem que gostar do cara. Eu sou fã do Pedro. Eu acho que o Pedro é um baita jogador. Baita jogador. E para mim o Pedro tem que jogar na seleção brasileira sempre. Agora, puxa vida, mínimo 6 meses, 8 meses, 9. Alguns jogadores se voltam a jogar com 7, com 8, com 9, com 10. Aí depende do organismo de cada um. Eu desejo tudo de bom. O médico acaba de me responder aqui, Opa. um que é especializado exatamente nisso, que diz que o prazo médio, o tempo normal é de 8 meses, alguns casos pode voltar antes. Mas se tiver uma outra lesão 8 meses, associada, então eu fui... por isso que os exames lá, que pode, foi só isso, ligamento, não, mas aí deu um outro negocinho, aqui. Aí vira mais. Então agora a média são 8 meses. É que eu estou pensando no Mundial, né? O Flamengo está no Mundial no ano que vem. Tá. Então estou botando 6 meses, assim, metade do ano que vem, com esse ano, 9 meses, não, gente, vai voltar no meio do ano que vem. Assim, o normal... Informa, né? Depois de todo esse tempo treinar fora. E voltar e tudo, enfim. O problema não é o ano que vem, não. O problema é que quando voltar da seleção, dia 12, tem uma decisão contra o Bahia. O problemazinho, eu tô com você, é este ano. E para ouvir o Zinho sobre isso, me dá a tela, por favor, dos desfalques deste Flamengo. Não, então eu vou aqui. A gente ainda não tem ela prontinha para ler, mas eu já sei aqui, ó. O Vinha e o Cebolinha só voltam ano que vem. Agora o Pedro só volta no ano que vem. Arrascaeta machucado, De La Cruz machucado, devem voltar em breve. Michael, 2 meses fora. O Gabigol deve voltar em breve. O Léo Pereira ficou fora do último jogo. E agora o Pedro também machucado. Zinho, não é só o Pedro, claro que o Pedro... Eu falei, não falei? Não, Pulei? pulou. Então, desculpa, é que a informação de agora é que também o Eric Pulgar sentiu dores musculares na seleção chilena, não vai jogar contra a Argentina, mas não está desconvocado, porque pode ser que se recupere, como é um problema muscular em princípio, para o segundo jogo da seleção chilena. Zinho, tá ficando complicado. Está ficando difícil ser competitivo, está ficando difícil se manter em 3 frentes com tantos problemas e sem um modelo de jogo sólido, definido, que seja só trocar peças e que as coisas estejam encaixadas. Muito complicado, muito complicado. Por mais que você tenha o melhor elenco disparado das Américas, você perde esse número de jogadores, né? Agora fica mais disparado. Agora você tem razão. Para mim já não era disparado. Para mim já estava bem parelho. É um dos melhores. Se todo mundo estiver bem, em forma, é o melhor. É o melhor. Se todo mundo está bem. Mas há tempos que eu estou falando que fisicamente o time do Flamengo não está bem. Não estou aqui querendo culpar preparador físico, departamento de fisiologia, pode ser o treinador nas escolhas, que diz que a gente não poupa, a gente cuida. Então, como cuida, como está cuidando, como o jogador também se reporta ou se cuida também fora de campo. A verdade é que eu vejo o Flamengo caindo de produção, além dos desfalques, vejo um time que no segundo tempo cai na parte física e o jogo fica muito mais parelho. Então, um time que, para mim, tem o melhor elenco e que os outros clubes se reforçaram, ficou parelho. E agora, com tantos desfalques, assim, se o Tite conseguir ganhar vários títulos, porque o presidente do Flamengo falou que, não, temos que ganhar todos, jogar para ganhar todos. Eu não acredito, fica difícil, porque no brasileiro já não é líder e já tem uma distância. Você vai ter que, com tantos desfalques, por mais que fale de não ter prioridade, vai ter que ter. O que está mais próximo? São as Copas, a Copa do Brasil e a Libertadores? Você vai ter que priorizar, botar quem está mais inteiro nesses jogos. Como é que você vai ter um jogador, um Arrascaeta voltando de contusão? Você vai botar ele em todos os jogos? Impossível.
Você vê o caso do Pedro. Eu não estou associando, tá, presidente? Não estou associando que ele se machucou agora por causa da lesão que ele tinha. Mas contribui. Porque quando você tem a musculatura fraca, quando a sua musculatura está desgastada, você coloca mais peso nas articulações. Eu fui jogador e sentia isso. Quando eu estava desgastado, você acaba sobrecarregando outra área. Não sou médico, mas fui atleta e senti essas coisas que esses caras estão sentindo aí. O Pedro não estava preparado para jogar contra o Corinthians. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Eu vi o jogo, eu assisti, eu vi o jogo e vi a postura dele. E ele vai para uma seleção não estando preparado com essa musculatura. Infelizmente, que eu adoro o Pedro como pessoa e como jogador. Eu sou apaixonado pelo Pedro. Ele é um menino de ouro, maravilhoso. E eu lamento muito essa lesão dele, que é no acúmulo de muitas competições. E ele vinha jogando. O único que joga mais do que ele no Flamengo é o Gerson, porque ele também jogava a maioria dos jogos. E aí acho que entra uma questão, né? O Gerson, a gente falou aqui de cansaço, o Ayrton Lucas, a gente falou de cansaço, tudo bem, o Alexandre vai ser apresentado amanhã, e aí a gente pode ter mais um jogador à disposição para a posição. Tem os reforços, eu não estou ignorando isso, mas fica complicado, Pascoal. E me lembra que o filho da Gávea, que em 2018, setembro de 2018, quando ele era do Fluminense, ele já havia tido uma lesão no joelho que também o desconvocou da seleção brasileira. Ele voltou em abril do ano seguinte, foram 234 dias de recuperação. Eu continuo desejando toda a sorte do mundo para o Pedro. Com as palavras do Zinho, um garoto sensacional, um centroavante acima da média. Eu torço muito para a recuperação dele. Agora, às vezes, você tem que tratar o limão como uma limonada. Não dá para você só ficar achando que o limão está azedo. O que tem para se pegar aí agora? As novidades, as contratações, os jogadores que estão chegando. O Flamengo contratou 2 novidades, uma para o meio campo e outra para o ataque. O Flamengo ainda tem soluções e pode colocar esses jogadores em campo. Se perder o Eric Pulgar, o Flamengo tem solução para volante. Para mim, a distinção são 3 jogadores que o Flamengo tem, que um não vai voltar tão brevemente, que é o Pedro, e os outros 2 vão voltar. Né? De La Cruz e Arrascaeta. Sim. Esses caras, o De La Cruz e o Arrascaeta, fazem uma falta de outro planeta para o Flamengo. Isso é uma coisa indiscutível para mim. Nas outras posições, o Pedro, De La Cruz e o Arrascaeta, esses aí, nesse instante, no Flamengo, eles não têm substitutos. Eles têm jogadores com muita boa vontade, que querem ajudar, que têm qualidade, mas a qualidade desses caras é muito superior. Pode ser que o Alcaraz substitua um dos 2 em caso de necessidade, né? Ou pelo menos diminua a minutagem. O Alcaraz pode jogar do meio para frente, né? O outro atacante pode chegar e fazer, porque ele joga nas 3 da frente, como o BH também faz. Dá uma olhada na lista aí. Vinha, Arrascaeta, só confirmação, né, de todos Michael, os lesionados Gabigol, do Flamengo. Léo Pereira e Pedro. E aí eu acho importante só a gente ponderar 9. sempre que Vinha, Cebolinha e Pedro não voltam mais este ano a jogar bola. E aí eu não sei, assim, daqui a pouco volta o Gabigol. Não vai ser o Carlinhos, o centroavante substituto do Pedro. Será o Gabigol ou vai começar a jogar com o Bruno Henrique ali no meio e colocando os jogadores do lado? Essa vai ser uma dúvida para o Tite resolver. É mais uma que o Tite questionado com o formato de jogo do Flamengo. Agora vai ficar questionado quanto ao aproveitamento desses jogadores novos que acabam chegando. Sim. Né? Por exemplo, a lateral esquerda, o Alexandre, na minha opinião, diferente da do Zinho, e eu respeito a opinião dele, e para mim joga o Alexandre na lateral esquerda. Eu acho que vão jogar os 2, né? Porque do mesmo jeito que o Ayrton Lucas está desgastado, está cansado pela sequência, o Alexandre também vai ficar. Mas num time base, o Zinho foi muito feliz quando ele falou, não quer definir qual vai ser o campeonato, mas com tanta gente fora e de qualidade, daqui a pouco vai ter que escolher um ou outro. A não ser que o Flamengo... Deu até uma paradinha dramática. A não ser que o Flamengo contrate um centroavante. Vai que tem aqui alguma coisa. Ó a cartinha querendo sair daqui, ó. Vai que a cartinha tá aqui. Não dá para confiar no Gabriel? Mas aí é o seguinte, o Mauro falou, botar o BH vai ter que mudar,
vai ter que mudar o formato de jogo. Com o Gabriel não é o Pedro, ele vai sair da área, o Pedro é mais dentro da área. Sim, outra característica. Então, são coisas que a gente... Eu não 2019, sei. Quem que era? Gabriel Bruno Henrique. Gabriel Bruno Henrique. Mas era 4-4-2, né? Não mas era 4-3-3. passe a jogar desse jeito, ué. Caramba. E aí o Tite da Cavaliel. O Tite da Cavaliel. Dá uma ligadinha aqui pra mim. Mas era ligadinha. O Tite, você não é Cavaliel? O que foi? Desculpa, Zinho, eu não te escutei. Porque eu tava empolgada aqui com o telefonema que o Mauro vai dar. Você lembrou do ano que jogava Gabigol e Bruno Henrique. Mas assim, quem era o ponta que dava amplitude era o Bruno Henrique. Sim, claro. Porque pelo lado direito era o Everton Ribeiro. Era um 4-4-2 com o Everton Ribeiro perto do Arrascaeta no meio. Com o Arão e com o Gerson. Perfeito. Então era um 4-4-2 com o Bruno Henrique aberto mais pelo lado esquerdo e o Gabigol, e que se encaixam, que se entrosam. Peraí, como o Pascoal falou, tem soluções. Eu não acho que tem soluções para todas as competições, porque você vai ter um time titular. Sim. Mas para você jogar o brasileiro, vai ser esse time no brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores? Não dá, Quarta, domingo, quarta, não domingo, Não dá. É um elenco esfacelado. Mauro, você falou uma coisa interessante. Eu acho que agora, mais do que nunca, essa declaração do Tite vai ser olhada, né? Porque é a hora dele provar, mostrar realmente que pode ser esse camaleão. Pode ser esse 4-4-2 aí, qual o problema? Saiu o Everton Ribeiro, agora vai ser o Gerson ali, agora continua o Arrascaeta e eu vou ter o Nico, né? Agora, precisa ver se é isso. Aí concorda, aí ele vai montar, vamos supor, com o que tem, esquecerá o Carrasco, que chegou, vou montar um time ideal. Aí, como diz o Zinho, esse time ideal vai aguentar quantas partidas, né? O Alexandre, você falou que vai sentir com o tempo? Não, né? Faltam o quê? 13, 14 partidas do Brasileiro, umas 8 se o Flamengo disputar tudo. Tem 20 jogos para jogar esse ano. Quem veio de 50 jogos vai para 70, mas o outro que acabou de chegar aí que nem estava jogando... Faltam quantas rodadas de brasileiro? Não vai se machucar. 14 de brasileiro? O Flamengo tem um jogo a mais ainda, 15, né? 15. O Flamengo não faltam 15. O jogo de volta das quartas, se fizer todos, né? Sim, se for até as finais todas e tal, põe aí mais 10, 12 jogos, com 14... Com 15, vai dar quase 30 jogos, 25. Aqui acabou de chegar, tá bom. 25 e 30. Isso aí o jogador brasileiro fez tudo no primeiro semestre. Vamos pensar imediato. Vai acabar a data FIFA, o Flamengo volta a jogar no dia 12 contra o Bahia, perfeito? Sim, perfeito. Aí no final de semana tem o Vasco, clássico, do Brasileirão. Sim. Que é dia 15. Sim. Depois tem o Peñarol, dia 19. Tem todos esses você tem todos esses jogadores lesionados. Tem um período aí dessa data FIFA que todos estão em tratamento, provavelmente Arrascaeta, De La Cruz, o próprio Gabigol, pode estar à disposição. Mas é viável você colocar eles nos 3 jogos, que são jogos com intensidade altíssima. Um é decisão contra o Bahia, o outro é o clássico contra o Vasco, no Brasileirão. E o outro é decisão. É o primeiro jogo da Libertadores em casa que você tem que, decisão na Libertadores, 3 decisões. Eu acho que aí vai entrar uma questão de dosar minutos. Assim, de entrar contra o Bahia com o que tem de melhor, garantir o placar. Estou desenhando o cenário ideal, né? É uma questão de priorizar. Priorizar. E rodar os caras, né? A tradução do Zinho... Botar o Alcarraiz um tempo. A tradução do Zinho Gerson vai voltar descansado ou cansado? Não sei se o Gerson vai voltar cansado. Não Mas sei. aí, se ele jogar 2 jogos a respostinha da Gávea... Já mandou mensagem aí pra você? Quer derrubar o Tite. O Respostinha tá danado. Ele já até falou em Luiz Castro e tal, o Respostinha tá danado. Ele tá danado nesse negócio aí. Peraí, gente, calma, não tá na hora de tomar nenhuma medida drástica dessa maneira. Mas, assim, o Tite talvez precise se readequar. Precise, como eu disse, mostrar esse camaleão que mora dentro dele, segundo ele próprio na última entrevista coletiva. Não, mas aí é o seguinte, a visão camaleônica do Tite vai passar diretamente pela priorização do que ele tem que enxergar. Agora, o Flamengo entra num funil, né? Que o Flamengo vai ter que dar Dá para ganhar o Campeonato Brasileiro? Difícil. Dá. Tem um jogo a menos que o Palmeiras e se ganhar, se iguala ao Palmeiras. Sim. Vai brigar lá em cima. Perfeito?
É essa a intenção? Eu já disse aqui, se eu fosse, como diria aquele repórter amigo meu, se eu cesse, mas eu não sou, se eu fosse alguém do Flamengo, eu diria, Tite, dá uma olhada na Libertadores. Deixava esse negócio de brasileiro para quem está só no brasileiro, né, Pascoal? É isso. O Flamengo tem time capaz de também fazer pontuação no Campeonato Brasileiro para chegar numa situação boa. Mas eu botava minhas fichas na Libertadores, gente. Não tá ruim de ganhar Libertadores, dona. Não tá ruim. Tá ruimzinho de ganhar Libertadores? Claro que não. Tá ruim de ganhar a Copa do Brasil? Provavelmente tem um Botafogo, tá? Para passar ainda num mata-mata. Vai jogar, minha senhora. É iribiri. É iri e biri. E aí agora a torcida do São Paulo fez o quê, né? Me xingou de tudo que é nome, porque tem ainda Botafogo e São Paulo Botafogo, antes. Não sei. O modelo que o Botafogo eu não sei se o Flamengo vai passar pelo Penharol. O time do Penharol um time ranheta quando joga Pascoal. Boa, Pascoal. Entendeu? Boa, Pascoal. Não dá para botar todo mundo para jogar. Lá no Uruguai. É isso. É assim, é uma questão de você priorizar. E o Tite é capaz de enxergar. O Tite tem uma capacidade imensa nessa hora de enxergar esse negócio de priorizar. E ele gosta desse negócio de mata-mata, vai por mim. Ele adora esse negócio de mata-mata. Pergunta pro Zinho se eles ganharam a Copa do Brasil. Então, é assim, ele adora esse negócio de mata-mata. Então, ele vai ter que priorizar uma situação, dar uma definição para isso. Perdeu o Pedro, perdeu o Cebolinha, perdeu o Vinha. São jogadores... Claro, o Flamengo repôs o lateral esquerdo, um ótimo lateral esquerdo. O Flamengo contratou um ótimo lateral esquerdo. O Flamengo contratou 2 ótimos jogadores, um para o meio-campo e o outro para o ataque. Perfeito? Mas perder o Pedro, ninguém estava preparado para isso. Não tem quem fique preparado para perder o Pedro. Não tem quem fique preparado para perder o Arrascaeta. Não tem quem fique preparado para perder De La Cruz. Quando eles se machucaram das outras vezes, De La Cruz e o debochado, eles não voltaram, eles levaram um certo tempo para voltar a engatar aquele ritmo. Eu diria que o De La Cruz não estava ainda no mais alto ritmo quando teve essa nova lesão. Então, o De La Cruz voltou melhor da seleção do Uruguai do que o Arrascaeta, que foi banco e quando voltou no Flamengo não foi aquela coisa toda. Que os caras já estavam meio que assim. Agora, e a gente sabe que quando eles voltam de lesão, nos outros momentos aconteceram isso, eles levam um pouco de tempo. Aí eu sou obrigado a reverenciar mais uma vez o Zinho. Né? Eu posso discordar dele algumas vezes, mas ele é um cara que tem uma visão muito diferenciada. A questão é priorizar. Você tem que enxergar aquilo que você... Objetivar. Putz, é difícil sentar lá gastando... 1 bilhão que gastou, pereno tudo, falar assim, ó, vamos esquecer isso aqui, vamos ali. É difícil. Mas perdendo tanta gente assim, por outro lado, por exemplo, agora tem 3 jogos complicados por competições diferentes. Eu acredito que não dá para jogar 90 minutos com a Arrascaeta, De La Cruz e inclusive com o Gerson, que também já vem sendo usado pra caramba. O Gerson e o Ayrton Lucas estão no limite do cansaço. Não, vai ter que fazer meio tempo um, meio tempo outro. Até pelo fato de estar voltando. Sempre, o Zinho jogou, sempre que, cara, interessa, está recuperadaço, tem data FIFA agora para recuperar. Mas o primeiro jogo, quando volta, ele fica meio cismado. E a gente viu aí o Pedro voltando contra o Corinthians, como que volta cismado. E era outro, não tem nada a ver com o problema que teve na seleção. Mas volta ainda, né? Precisando de uns 2 jogos, e são jogos intensos, decisivos, e pelas 3 competições. Então, se tiver momento de priorizar, realmente é agora. Porque é um jogo pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão. São esses 3 jogos, né? Um é Copa do Brasil, um é Brasileirão. Aí depois é o Grêmio fora. Depois do jogo de ida contra o Penharol, né? Bahia, Vasco e Penharol, é o Grêmio fora, na Arena. Esse é o jogo de poupar. Não, sim, mas agora são as 3 competições aí, né? Aí ele olha para os caras, pergunta lá, e aí, o Arrascaeta 100%? Posso pôr nos 3 jogos? Não sei não. De La Cruz, voltou, não, vamos dosar e tal. Aí ele tem que ver aonde vai escolher. E é difícil. Em que pese, mesmo, hoje eu não vou botar o De La Cruz. Eu vou botar o que acabou de chegar aí agora, já foi expulso, vai voltar. Não fica ruim o time. Agora eu vou usar o ala, agora eu vou poupar um pouco já. Não são times ruins, mas não dá para usar toda a bala
mesmo dos que sobraram sem machucar nos 3 jogos. Agora não dá não, acho arriscado machucar de novo. Tá aí, galera, informações sobre o Flamengo e que notícia chata, né? Triste, a lesão do Pedro. Lesão grave, lesão séria e muito provavelmente ele não joga mais nessa temporada de 2024, né? Vai perder aí o restante da temporada, já foi desconvocado da seleção brasileira. A gente lamenta muito, né, essa lesão do Pedro, artilheiro do Flamengo, fazendo uma excelente temporada, foi convocado para a seleção. Se não me engano, foi ontem que ele deu uma entrevista ali, estava feliz, né, com esse seu retorno à seleção brasileira, mas que infelizmente se lesionou hoje, rompeu o ligamento, uma ruptura no ligamento e muito provavelmente não vai mais jogar nessa temporada de 2024. Pelo que eu estava vendo, né, uma lesão ali parecida com a lesão do Neymar, que se lesionou já tem algum tempo e até agora o Neymar não está jogando. Então é uma lesão muito séria e o Pedro provavelmente não joga mais nessa temporada de 2024. Né? Justamente agora, nesse momento que o Flamengo, a temporada está se encaminhando aí, se afunilando as principais competições. O brasileiro já estamos no segundo turno, Libertadores, o Flamengo vai aí para as quartas de final e a Copa do Brasil tem o jogo da volta contra o Bahia. Será que o Flamengo agora vai olhar ali para o mercado, tentar trazer algum jogador, né, para repor essa perda do Pedro? O Depay, o Memphis Depay, está livre no mercado, é um jogador que interessa ao Corinthians e o Flamengo, né? Já vi notícias aí de que o Flamengo até já sondou, não hoje, né? Mas antes aí tinha notícia de que o Flamengo tinha sondado o Depay. É um jogador que está livre do mercado, mas é aguardar, né? Torcer, né? Para que o Pedro volte o mais rápido possível, né? Vamos aguardar o posicionamento do Flamengo, a informação do Flamengo aí, que provavelmente aí nas próximas horas vai falar, né, alguma coisa em relação a essa lesão do Pedro. Muito triste, né, o Pedro sofrer essa lesão, foi desconvocado da seleção brasileira, mas é torcer, né, para que ele se recupere o mais rápido possível e esteja à disposição. Vamos aguardar, né? Deixa sua opinião aqui nos comentários, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.